é se entender não mais sozinha. Eu não me entendo mais sozinha, tão sozinha, melhor dizendo. Prepare-se para mergulhar em uma história que mistura música, paixão, segredos e polêmicas que o Brasil inteiro ainda tenta compreender. Há 25 anos, Maria Rita partiu deixando um legado de talento e mistério. Mas hoje, décadas depois, Roberto Carlos finalmente quebra o silêncio e revela aquilo que muitos de nós sempre suspeitamos. Detalhes sobre uma relação complexa, intensa e cheia de nuances que nunca foram totalmente esclarecidas. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores da vida de Maria Rita, seus romances turbulentos, as traições que marcaram sua trajetória, os conflitos nos bastidores do mundo artístico e as revelações que chocaram amigos, fãs e a própria mídia, mostrando um lado que poucos tiveram coragem de contar. Você vai descobrir como a fama, a pressão da indústria musical e as intrigas do meio artístico moldaram não apenas a carreira de Maria Rita, mas também sua vida pessoal, e como Roberto Carlos, durante anos, acompanhou silenciosamente tudo isso, até finalmente decidir se pronunciar sobre os sentimentos, acontecimentos e dilemas que rondaram essa amizade e cumplicidade que muitos tentaram interpretar de formas diferentes. Se você quer entender de uma vez por todas o que realmente aconteceu, fique comigo até o final, porque a última revelação vai deixar você impactado, revelando segredos que poucos tiveram acesso e que mudam a forma como enxergamos essa história lendária. E se você gosta de mergulhar nesses relatos polêmicos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque a sua inscrição é essencial para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas, ajudando o canal a crescer e a trazer ainda mais revelações exclusivas e histórias impactantes. Quem puder, apoie ainda mais o canal com um Super Thanks, que nos ajuda diretamente a produzir vídeos mais completos e detalhados. Mas se não for possível, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu, quais partes da história te deixaram chocado ou curioso, e participe dessa comunidade que gosta de descobrir verdades ocultas, segredos e revelações que poucos ousam contar. Prepare-se, porque a história de Maria Rita e o que Roberto Carlos revelou vai muito além do que você imaginava. E cada detalhe, cada polêmica e cada confidência vai mexer com você de uma maneira que você jamais esquecerá. Então fique atento, porque o final é de arrepiar. Maria Rita nasceu em uma pequena cidade do interior do Brasil, em uma família de classe média, cercada de simplicidade e calor humano, mas também de tensões sutis e complexas que moldariam sua personalidade de maneira profunda, duradoura e, de certa forma, paradoxal, pois desde os primeiros anos de vida ficou evidente que havia algo de extraordinário nela, algo que transcendia a mera curiosidade infantil ou a alegria natural de uma criança, uma sensibilidade precoce, uma capacidade de perceber detalhes que passavam despercebidos aos olhos dos outros e uma inteligência emocional rara para sua idade, que a fazia compreender, interpretar e absorver o mundo ao seu redor com intensidade e profundidade incomuns, e essa percepção do mundo estava presente em cada gesto, em cada expressão e em cada ação, tornando-a desde cedo uma criança que encantava e, ao mesmo tempo, intrigava todos que a observavam, pois havia nela um magnetismo quase inexplicável, uma presença que parecia irradiar sensibilidade, criatividade e consciência de si mesma. E essa percepção não se restringia apenas à observação externa. Maria Rita, filha única, cresceu sob os cuidados atentos e amorosos de sua mãe, uma mulher de sensibilidade refinada, que desde cedo percebeu a veia artística da filha e a incentivou a explorar a música, a leitura e as artes de maneira ampla, sempre estimulando sua capacidade de expressão, a imaginação e o gosto por criar, enquanto, paradoxalmente, a figura do pai permanecia distante, ausente na maior parte do tempo, oferecendo uma presença mais simbólica do que efetiva, e essa ausência paterna, embora dolorosa, contribuiu para que Maria Rita desenvolvesse um amadurecimento emocional precoce, uma autonomia interior
e uma capacidade de lidar com a solidão, criando seus próprios mecanismos de compreensão da vida e das relações humanas, algo que mais tarde se revelaria tanto uma força quanto uma vulnerabilidade, pois a intensidade de suas emoções e a profundidade de seus sentimentos tornariam cada experiência vivida uma lição e, ao mesmo tempo, um desafio de equilíbrio emocional. Desde os primeiros anos de sua infância, Maria Rita demonstrava sinais de maturidade incomum, escrevendo pequenas canções que refletiam emoções complexas, sentimentos que ela ainda tentava compreender e organizar, absorvendo histórias, personagens e emoções de livros lidos em ritmo acelerado, com olhos ávidos por conhecimento, analisando cada detalhe ao seu redor e registrando mentalmente pequenas nuances da vida cotidiana, como se estivesse preparada desde cedo para compreender os altos e baixos de uma existência marcada por intensidade emocional, algo que se tornaria evidente na forma como mais tarde se relacionaria com amigos, parceiros e colegas de profissão. Sua adolescência foi um período de contrastes dramáticos, marcado por uma sociabilidade encantadora e um carisma natural que atraía atenção e afeto, enquanto convivia com introspecção profunda, melancolia e sensibilidade exacerbada, resultantes de uma infância permeada por ausência, expectativas e tensões familiares, e esses elementos criaram nela uma presença magnética e enigmática, capaz de fascinar professores, colegas e amigos, mas também de gerar momentos de isolamento, insegurança e questionamentos internos sobre seu próprio valor, seu lugar no mundo e suas capacidades. E na escola, Maria Rita se destacava em apresentações de canto, pequenas dramatizações e improvisações que demonstravam não apenas talento, mas também uma consciência artística rara para sua idade, uma capacidade de transformar experiências e emoções em expressão artística, sinalizando precocemente a artista que ela se tornaria. Amigos de infância lembram com nitidez do temperamento intenso de Maria Rita, da alternância entre explosões de alegria e momentos de profunda introspecção, de sua habilidade de rir de maneira contagiante e, logo em seguida, mergulhar em silêncio e reflexão, da sensibilidade aguçada e da forma como absorvia o ambiente, as pessoas e as situações, criando memórias, percepções e interpretações que alimentariam não apenas sua vida emocional, mas também sua futura carreira artística. E esses traços, que poderiam parecer exagerados para alguns, eram na realidade indicativos de uma personalidade artística, criativa e emocionalmente complexa, sinais precoces de uma mulher destinada a brilhar de maneira intensa e singular. Ao completar 18 anos, Maria Rita tomou a decisão ousada e decisiva de se mudar para a capital em busca de oportunidades na música. Uma mudança que simbolizava tanto coragem quanto a necessidade de afirmar sua própria identidade, de se lançar em um mundo maior do que sua pequena cidade poderia oferecer, e esse momento representou não apenas a busca pelo sucesso profissional, mas também um rito de passagem emocional, onde ela começou a enfrentar os desafios externos da carreira e os conflitos internos que definiriam sua resiliência, sua capacidade de transformar dor em expressão artística e sua determinação em seguir seu próprio caminho. A carreira de Maria Rita começou a ganhar destaque nos anos 1980, em uma época em que o cenário musical brasileiro vivia transformações profundas, com uma mistura de tradições populares e influências internacionais, e ela rapidamente se destacou por possuir um talento que parecia transcender qualquer comparação. Uma voz capaz de emocionar profundamente e letras que carregavam uma intensidade rara, muitas vezes inspiradas em suas próprias experiências pessoais, sentimentos que ela transformava em arte de maneira quase visceral, transmitindo ao público emoções que iam desde a alegria exuberante até a melancolia mais delicada e íntima, criando uma conexão imediata com todos que a ouviam, fossem bares pequenos, casas de show modestas ou apresentações em eventos mais requintados da capital, onde sua presença começava a ser notada com admiração e surpresa por produtores e músicos influentes que enxergavam nela uma promessa singular de brilho artístico, uma força que não poderia ser ignorada e que, inevitavelmente, abriria portas para oportunidades maiores e mais ousadas.
mas que também a colocaria diante de desafios inesperados e complexos que viriam a testar sua resiliência e capacidade de lidar com os bastidores do mundo da música, onde alianças, rivalidades e interesses muitas vezes se misturavam, criando um ambiente tanto inspirador quanto turbulento. Foi nesse período que surgiram seus primeiros relacionamentos de impacto, aqueles que não apenas marcaram sua vida pessoal, mas também se tornaram parte do enredo de sua trajetória artística, pois Maria Rita vivia cada romance com uma intensidade total, entregando-se de corpo e alma, apaixonando-se com força arrebatadora e criando vínculos que eram, ao mesmo tempo, fonte de inspiração e de vulnerabilidade, e segundo relatos de amigos próximos, ela não media esforços para se doar emocionalmente, vivenciando momentos de alegria intensa e de dor igualmente profunda quando traída ou decepcionada. Experiências que muitas vezes se refletiam em sua música e em suas expressões públicas, gerando episódios que mesclavam conflitos privados com repercussões públicas, polêmicas discretas e curiosidade constante da mídia e do público, que começava a perceber que Maria Rita não era apenas uma artista talentosa, mas também uma figura humana complexa, emocionalmente aberta e, por vezes, imprevisível, cuja vida pessoal parecia se entrelaçar de maneira quase inseparável com sua carreira, criando uma narrativa fascinante e, muitas vezes, dramática, que atraía a atenção e aumentava a expectativa em torno de seu talento. Sua relação com Roberto Carlos começou nesse mesmo período, inicialmente como uma amizade sólida e parceria profissional, marcada por respeito mútuo, admiração e troca criativa, mas logo despertando boatos e especulações sobre uma possível ligação amorosa, rumores que circulavam intensamente entre jornalistas, fãs e colegas de profissão, ansiosos por descobrir detalhes de um vínculo que parecia secreto e cheio de nuances. E Maria Rita, fiel à sua personalidade enigmática e independente, nunca confirmava nem negava nada de forma direta, mantendo uma aura de mistério que só aumentava o fascínio do público e reforçava sua imagem icônica e singular, pois em entrevistas ela sugeria proximidade e cumplicidade com Roberto Carlos, compartilhava lembranças e sentimentos de forma cuidadosa e poética, mas sempre evitando revelar a natureza exata da relação, criando uma tensão intrigante que se transformava em parte da narrativa de sua carreira e de sua vida, e que fazia com que cada aparição, cada canção interpretada e cada comentário público fossem analisados com atenção pelos fãs, que buscavam sinais de algo mais profundo, de uma ligação que talvez só eles compreendessem plenamente, e essa ambiguidade, longe de prejudicá-la, fortaleceu a imagem de Maria Rita como uma mulher forte, talentosa, emocionalmente complexa e envolta em mistério, cuja trajetória artística, marcada por conquistas, desafios, relacionamentos intensos e polêmicas discretas, se tornava cada vez mais fascinante e digna de atenção, mostrando que desde seus primeiros passos no mundo da música, ela já carregava o potencial para se tornar uma das vozes mais marcantes, respeitadas e lembradas de sua geração, uma artista cujo talento era tão evidente quanto sua humanidade e cuja vida, entre brilho e turbulência, se transformava em narrativa contínua de emoção, paixão, coragem e complexidade, revelando que a ascensão de Maria Rita não se dava apenas pelos aplausos recebidos nos palcos, mas também pela intensidade com que vivia cada instante, cada relação, cada desafio e cada escolha, compondo uma história de vida que fascinava tanto quanto sua arte e que deixava claro que a sua trajetória artística seria sempre acompanhada por uma força interna incomum, capaz de transformar dificuldades em beleza, polêmicas em aprendizado e amor em inspiração. Maria Rita nunca escondeu que sua vida pessoal era tão intensa quanto sua carreira artística e que seus relacionamentos estavam sempre entrelaçados com emoções profundas, conflitos e aprendizados dolorosos que moldaram sua personalidade de maneira definitiva. E desde cedo ficou evidente que a intensidade de seus sentimentos se chocava com a realidade, muitas vezes cruel, da vida adulta, tornando cada história de amor uma experiência capaz de trazer alegria absoluta e, ao mesmo tempo, feridas profundas. E foi essa complexidade emocional
que a tornou uma figura fascinante e humana para todos que a conheciam, pois cada romance vivido por Maria Rita não era apenas uma passagem de sua vida pessoal, mas um reflexo de sua capacidade de se entregar totalmente a sentimentos que para muitos seriam avassaladores, amores de longa duração alternando-se com casos curtos e marcantes, cada um deixando rastros de emoções tão profundos que repercutiam não apenas em seus parceiros, mas também em sua própria vida e em sua arte, alimentando letras, melodias e performances com a veracidade de experiências sentidas na pele, o que conferia à sua música uma autenticidade que poucos artistas conseguem alcançar, e ao mesmo tempo fazia com que sua história pessoal fosse alvo de atenção constante, especulação e fascínio por parte da mídia e do público, que reconheciam em cada gesto, cada palavra e cada silêncio a intensidade de uma vida emocionalmente plena e, por vezes, dolorosa. E esses olhares externos nunca a intimidaram nem a fizeram fugir de sua própria natureza. Ao contrário, reforçaram sua determinação de viver e amar intensamente, de experimentar cada sensação com profundidade, de se permitir sentir medo, ciúme, paixão e dor com a mesma intensidade, pois para Maria Rita cada emoção tinha valor, cada experiência era aprendizado, cada ligação humana era fonte de inspiração e transformação. E essa entrega total era visível em suas relações, que frequentemente eram descritas por amigos próximos como verdadeiros turbilhões de sentimentos, onde a felicidade e a tristeza coexistiam lado a lado, onde momentos de ternura se alternavam com crises emocionais e episódios de conflito que, embora difíceis, nunca a impediam de continuar se entregando, de continuar acreditando no amor, na amizade e na conexão verdadeira entre pessoas. E foi exatamente essa coragem de se expor emocionalmente que a tornou ainda mais admirável, pois Maria Rita não buscava proteção emocional superficial, não escondia suas imperfeições, nem tentava suavizar os impactos de sua sensibilidade. Ela vivia cada relação de maneira inteira, absorvendo tanto o prazer quanto a dor, aprendendo com cada experiência e transformando tudo em combustível para seu crescimento pessoal e artístico. E algumas dessas relações, pela força e complexidade que assumiam, se tornaram polêmicas e marcaram capítulos importantes de sua trajetória, pois não era apenas a intensidade do amor que chamava a atenção, mas também a forma como ela lidava com traições, desilusões, expectativas quebradas e momentos de abuso emocional, sempre com coragem, sinceridade e uma autenticidade que impressionava e muitas vezes desconcertava quem a observava de fora. E Maria Rita não tinha receio de falar sobre isso, de contar suas histórias sem omitir dor ou dificuldade, revelando facetas da vida amorosa que muitos escondem ou ignoram, mostrando que, por trás da artista brilhante, existia uma mulher profundamente humana, vulnerável e sensível, alguém que sentia cada emoção em seu ápice e que sabia, mesmo em meio à dor, extrair força e aprendizado de cada experiência vivida. E Roberto Carlos, que acompanhou parte dessa trajetória, revelou décadas depois que sempre respeitou o espaço e a complexidade emocional de Maria Rita, compreendendo que ela precisava vivenciar seus próprios ciclos, aprender com suas paixões e desilusões, lidar com suas dores e construir sua própria narrativa de vida, e mesmo mantendo distância, ele observava com carinho e respeito, reconhecendo a força de seu caráter, a intensidade de sua entrega emocional, e a coragem com que ela enfrentava tanto os amores quanto os desafios pessoais, consolidando uma relação de cumplicidade silenciosa que poucos conseguiam compreender completamente, mas que era marcada por respeito mútuo, admiração e cuidado, e esse olhar atento, ainda que distante, oferecia a Maria Rita uma segurança emocional discreta, permitindo que ela se sentisse compreendida e valorizada em meio às turbulências de sua vida afetiva. Amigos próximos sempre comentavam que Maria Rita vivia em um constante conflito entre a necessidade de ser amada e o medo de se machucar, entre a busca por carinho, aceitação e estabilidade emocional e a consciência de que a vida, muitas vezes, impõe desafios que machucam profundamente, e essa dualidade a tornava vulnerável, mas ao mesmo tempo incrivelmente resiliente. Alguém capaz de se reerguer mesmo após feridas emocionais profundas. Alguém que aprendia com cada decepção, cada traição, cada dor, transformando o sofrimento em experiência,
crescimento e principalmente em inspiração artística, pois cada emoção vivida era posteriormente transformada em letra, melodia ou interpretação, criando um ciclo contínuo de vida e arte, em que suas experiências pessoais alimentavam sua carreira e sua carreira refletia sua essência emocional de maneira autêntica. E essa intensidade, embora difícil para muitos que tentavam se aproximar superficialmente, era justamente o que contribuía para que sua música tocasse o coração de milhares de fãs, que percebiam mesmo sem conhecer todos os detalhes de sua vida a sinceridade de cada gesto, a veracidade de cada letra e a emoção genuína que transbordava de sua voz, tornando suas canções espelhos das dores, alegrias, paixões e desilusões que ela própria vivia. E era exatamente essa capacidade de transformar a própria experiência pessoal em arte universal que consolidava Maria Rita não apenas como uma cantora talentosa, mas como uma mulher extraordinária, que entendia profundamente a complexidade das relações humanas, a intensidade da vida emocional e o valor da autenticidade emocional, criando uma conexão que ultrapassava o palco, a mídia e o tempo, deixando uma marca indelével na memória de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la, ouvi-la ou simplesmente perceber a força de sua presença, refletida em cada escolha, cada paixão, cada lágrima e cada sorriso, que a tornavam única. Maria Rita nunca teve medo de expor sua verdade, de falar abertamente sobre aquilo que sentia e pensava, mesmo sabendo que isso poderia gerar críticas, polêmicas e debates intensos na mídia e entre o público. E desde cedo ela desenvolveu uma coragem que a diferenciava, uma força interna que lhe permitia encarar situações delicadas e tratar de temas que muitos evitavam, transformando entrevistas, conversas e declarações públicas em momentos de sinceridade extrema e autêntica, o que a tornava não apenas uma artista talentosa, mas também uma mulher que inspirava respeito por sua honestidade, independentemente das consequências. E essa característica se manifestava de forma clara quando abordava assuntos delicados do mundo artístico, desde injustiças e rivalidades internas até pressões estéticas e expectativas irreais impostas por gravadoras, produtores e pelo próprio público, revelando um lado da indústria que poucos ousavam discutir e mostrando que por trás do glamour e do brilho dos palcos havia uma realidade de desafios, manipulações e exigências que muitas vezes pesavam sobre artistas talentosos e sensíveis. E Maria Rita falava sobre isso com uma franqueza que chocava, incomodava e ao mesmo tempo fascinava, porque ela não se escondia, não suavizava nem romantizava essas dificuldades. Ela as narrava com coragem e autenticidade, como alguém que conhecia profundamente suas próprias limitações e vulnerabilidades, mas que não permitia que isso diminuísse sua força ou seu brilho. Em suas entrevistas, Maria Rita frequentemente abordava a solidão que sentia mesmo estando cercada de fama e atenção, e era impossível não perceber a dor e a autenticidade com que ela falava, revelando que o sucesso público raramente se traduz em felicidade plena, e que muitas vezes a vida pessoal de artistas, por mais brilhante que pareça externamente, era marcada por momentos de isolamento, insegurança e questionamentos internos, algo que ela transformava em reflexão, expressão artística e inspiração para seus fãs. Alguns desses depoimentos, especialmente aqueles que tangenciavam sua relação com Roberto Carlos, provocavam repercussões intensas, porque ela sugeria, de maneira sutil e elegante, que havia uma conexão especial entre os dois, uma afinidade rara, mas que fatores externos, circunstâncias da vida e escolhas inevitáveis impediram qualquer concretização amorosa. E ao fazer essas revelações, Maria Rita não apenas atiçava a curiosidade do público, mas também mostrava coragem ao falar sobre sentimentos complexos e experiências íntimas, criando debates, especulações e fascínio em torno de sua figura, reforçando sua imagem de mulher enigmática, intensa e autêntica, que enfrentava rumores, expectativas alheias e interpretações errôneas com honestidade brutal, sempre protegendo sua própria verdade, mesmo que isso a colocasse em isolamento emocional ou a tornasse alvo de críticas. Além dessas questões amorosas, Maria Rita também não deixava de falar sobre o mercado musical e suas pressões, descrevendo exigências de gravadoras, contratos difíceis
manipulações nos bastidores e disputas de poder que moldavam a trajetória de muitos artistas, mas que raramente eram vistas pelo público, mostrando que fama e reconhecimento nem sempre significam liberdade, felicidade ou satisfação pessoal, e que muitas vezes era necessário sacrificar parte de si mesma para atender a expectativas externas e sobreviver em um ambiente competitivo. E essa consciência não a impedia de expressar seu descontentamento, sua indignação ou seus sentimentos de injustiça, porque Maria Rita acreditava na importância de falar, denunciar e mostrar sua perspectiva, mesmo que isso a expusesse a ataques, críticas e boatos que circularam durante toda a sua trajetória, marcando sua carreira com episódios de tensão, conflito e fascínio público. Ela se tornou conhecida não apenas por sua voz e talento, mas também por sua coragem de enfrentar situações delicadas, por sua capacidade de transformar dor, frustração e solidão em narrativa, em reflexões e em inspiração artística, e por sua habilidade de manter sua autenticidade, mesmo quando o mundo tentava enquadrá-la em padrões, expectativas ou narrativas que não correspondiam à sua realidade. E esse aspecto de sua personalidade tornou Maria Rita não apenas admirada, mas também lembrada como uma figura complexa, forte e honesta, cuja vida pessoal, artística e emocional estava sempre entrelaçada, e cujo legado permanece como exemplo de que enfrentar verdades, por mais dolorosas que sejam, é um ato de coragem que transforma a própria vida e a vida daqueles que acompanham sua história, revelando que a sinceridade, a autenticidade e a coragem de expor sentimentos e experiências, mesmo em meio a críticas e boatos, são marcas de uma mulher que compreendia profundamente a intensidade da vida e o valor de permanecer fiel a si mesma, e que deixou uma lição eterna sobre a força de falar. Ao longo de sua vida, Maria Rita enfrentou momentos de uma intensidade emocional rara, marcados por perdas profundas, solidão e desafios que poucos conseguiriam suportar. E desde cedo a sensibilidade que a tornava uma artista excepcional também a tornava vulnerável às dores que a vida impõe, pois cada laço afetivo, cada amizade e cada relacionamento que estabelecia carregavam consigo a possibilidade de alegria imensa e de sofrimento igualmente profundo. E essas experiências foram moldando sua personalidade de forma complexa, tornando-a simultaneamente forte e delicada, resiliente e sensível, capaz de se reerguer após golpes emocionais e, ao mesmo tempo, de se deixar mergulhar em introspecção e tristeza quando necessário, e a morte de familiares próximos, que marcou de maneira significativa sua trajetória, trouxe à tona toda a dimensão de sua humanidade, a fazendo perceber a fragilidade da vida e a necessidade de valorizar cada momento, cada relação e cada sentimento. E essas perdas, somadas a separações dolorosas de pessoas importantes, conflitos com colegas de profissão e situações de decepção pessoal, contribuíram para episódios de depressão e isolamento, momentos em que Maria Rita se retirava do mundo, afastando-se de amigos, do público e até das obrigações profissionais, para refletir, escrever e se reconectar consigo mesma, buscando entender, reorganizar e transformar internamente aquilo que o mundo externo muitas vezes lhe tirava, e esses períodos de introspecção não eram apenas pausas passageiras, mas fases de profunda reconstrução emocional, onde ela processava cada ferida, cada perda, cada sentimento de abandono ou traição, tentando encontrar sentido e força para continuar, pois mesmo rodeada de fama, atenção e sucesso, a solidão era um componente constante de sua vida, uma sombra silenciosa que a acompanhava e que, paradoxalmente, também alimentava sua arte, pois em sua música, em suas letras e em suas performances, era possível perceber a intensidade de suas experiências internas, o peso da vida pessoal transformado em expressão artística capaz de tocar profundamente quem a ouvia. E entre os períodos mais desafiadores de sua trajetória, destaca-se a década de 1990, quando Maria Rita enfrentou uma separação traumática que abalou de forma profunda seu equilíbrio emocional, fazendo-a questionar não apenas relações amorosas, mas também amizades, vínculos profissionais e até sua própria carreira, pois se viu obrigada a lidar com sentimentos de rejeição, dor e desamparo, enquanto mantinha a postura de profissional comprometida.
continuando a se apresentar e cumprir suas obrigações artísticas com disciplina, mas carregando internamente a sensação de vazio e a luta constante contra uma melancolia persistente que por vezes parecia intransponível. E essa experiência a ensinou sobre a fragilidade e a força humanas simultaneamente, mostrando-lhe que a dor, quando enfrentada com coragem, poderia ser transformada em aprendizado, em arte e em autenticidade, e que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas um componente essencial de sua capacidade de se conectar profundamente com o mundo e com as pessoas ao seu redor. E foi nesse contexto que sua relação com Roberto Carlos, já consolidada em admiração mútua e respeito, adquiriu uma dimensão ainda mais significativa, pois ele, em entrevista recente, confessou que sempre suspeitou da profundidade da dor de Maria Rita, mas respeitava a forma com que ela lidava com seus desafios, reconhecendo a força admirável que ela demonstrava mesmo nos momentos de fragilidade, uma força capaz de transformar sofrimento em arte, verdade e emoção pura, e que refletia a coragem de uma mulher que não se deixava dominar pelo desespero, mas que usava cada experiência difícil, cada decepção e cada perda como combustível para crescer, criar e se tornar ainda mais verdadeira em sua música, em sua vida e na maneira como se relacionava com o mundo. E essa capacidade de transformar sofrimento em algo produtivo e belo tornava Maria Rita não apenas uma artista de talento extraordinário, mas também um exemplo de resiliência, autenticidade e sensibilidade, mostrando que mesmo nas fases mais sombrias é possível extrair beleza, aprendizado e conexão com os outros, e que cada desafio enfrentado, cada perda suportada e cada momento de solidão vivido foram, paradoxalmente, responsáveis por fortalecer sua voz, seu caráter e sua presença no mundo, deixando um legado de coragem, profundidade emocional e humanidade que transcende gerações e que faz com que sua história continue a inspirar todos aqueles que conhecem sua trajetória, suas músicas e sua maneira única de enfrentar a vida, com intensidade, honestidade e força interior, demonstrando que Maria Rita, mesmo diante das dores mais profundas, nunca deixou de ser inteira, verdadeira e extraordinária, e que cada batalha pessoal foi transformada em aprendizado, arte e inspiração,